toda a igreja, desejando a graça e a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. O povo está animado. Esse povo está animado para nós morar na cidade santa, né? Na terra. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus, pelo privilégio que temos de reunir em nome do Senhor Jesus. Estava meditando enquanto os irmãos estavam trazendo o dízimo e a oferta. Sempre eu fui dizimista e ofertante. Nunca fui rico, mas nunca fui miserável. Temos uma experiência. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas é miserável. Ele só tem dinheiro. Não tem paz, não tem alegria, não tem uma boa vivência, né, com as pessoas, com a família. Então acaba sendo pobre e miserável. Sempre entreguei o dízimo. Fui dizimista, ofertante sempre. E não me arrependo. Não sou rico, mas tenho muita coisa boa. Tenho alegria, tenho uma família abençoada. Deus tem prosperado. Me considero uma pessoa próspera. Amém? Que os irmãos também possam entender isso. Hoje é pregado muita riqueza, né? Bens materiais. Mas não é só bens materiais que é riqueza. A pessoa pode morar num casebre, ter o salário, só aquilo suficiente mesmo, mas pode ter uma riqueza muito maior do que o empresário. Alegria, paz, tranquilidade, esperança, fé. Sabe que o Senhor está no controle, está vendo todas as coisas. É maravilhoso isso. Nós vamos agora passar para a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler só um versículo bastante conhecido. Creio que se você não abrir a Bíblia, você já sabe. Se a gente falar assim, nós vamos ler agora em Marcos capítulo 16, versículo 16. Sem abrir a Bíblia, muitos falariam o que é, não é isso? Nós vamos pensar, nós vamos falar sobre o que está aqui nesse versículo, apenas um versículo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Somente nós vamos meditar. Tranquilo, nós estamos com tempo suficiente, sossegado. Mas também nós não vamos delongar. Marcos capítulo 16, versículo 16. Nós vamos meditar nesse texto, que Deus possa operar no nosso coração, no coração da igreja. Aleluia! Agora, se muitos que não sabiam, vai ficar sabendo o que é Marcos 16, 16. Que diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, estamos aqui, Senhor, nesse santuário. Para nós é um grande privilégio poder reunir em nome do Senhor Jesus, poder ofertar ao Senhor hinos de louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, poder também trazer no gasofilácio, ofertando, meu Deus, um pouco de tanto que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, isso é muito bom, isso é agradável para nós que estamos no caminho, meu Deus, que cremos no Senhor e esperamos no Senhor. Que nessa noite, ó Deus, aquele que entrou aqui sem esperança, possa tê-la, possa receber da parte do Senhor, porque o Senhor é o Deus da esperança. Meu Deus, possa crer, possa sair daqui com certeza que Jesus Cristo é poderoso para perdoar os pecados, para cancelar, meu Deus, toda dívida, toda ofensa, nos perdoar. Que o Espírito do Senhor, aquele Espírito que o Senhor mandou aqui na terra, o Consolador, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja manifestando a tua glória e a tua graça. Senhor Deus, Senhor Pai,
O Senhor é bom, o Senhor é justiça nossa, esperança nossa. Também eu oro, meu Pai querido, que no decorrer, meu Deus, da menção da Tua palavra, que o Senhor esteja curando, meu Deus, tirando a enfermidade, tirando aquele nódulo, meu Deus, do corpo, aquele tumor, meu Senhor, aonde estiver alojado, aquela dor, meu Senhor, que está incomodando, ou muitas vezes a tristeza do coração. Espírito Santo Consolador, faz, aleluia, operando nessa hora o milagre, meu Deus, da esperança no Senhor, que haja esperança, que haja cura, que haja paz nessa alma. Meu Deus, Tu és o libertador, Espírito Santo, Tu és o Consolador, que o Senhor esteja manifestando a glória e a graça do Senhor neste momento, agora, Senhor, por misericórdia, que esse coração, meu Deus, possa ligar no Senhor e sair com a alma refrigerada, meu Deus, com o refrigério da parte do Senhor, a paz que o Senhor Jesus veio trazer, aquela paz que excede todo entendimento, seja manifestado agora, neste momento, no coração dessa mulher, no coração desse homem, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, dessa moça, desse rapaz. Cura, Senhor, tira o mal, tira a tristeza, tira, meu Pai querido, que só o Senhor pode ir lá. O médico não consegue tirar a tristeza, o psicólogo não consegue, pode ajudar, dar uma força, mas só o Senhor sabe aonde está alojado, meu Deus, a causa real do mal, meu Senhor, dessa tristeza. Só o Senhor conhece a nossa vida, porque nós somos feitos à imagem do Senhor, imagem e semelhança do Senhor, fomos feitos pela mão do Senhor. Por isso eu peço, por isso eu rogo ao Senhor, eu intercedo ao Senhor por esse milagre, o milagre da paz, o milagre da alegria, meu Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos, nós oramos e nós cremos. Amém, amém, graças a Deus. Podeis assentar? É um versículo bastante conhecido, mas de grande significado para o ser humano. Aqui trata de que quando Jesus Cristo ressuscitou, ao terceiro dia, Ele havia falado várias vezes, mas mesmo avisando, muitos não creram, e ressuscitou, apareceu, mas depois Ele lançou a incredulidade no rosto daqueles que não creram. É terrível a incredulidade, é terrível. Quinta-feira nós falamos um pouco sobre a fé, alguns tipos de fé, a fé salvadora, a fé que vem do fruto do Espírito Santo, aquela fé que leva você a ser sustentado ainda no leito de dor, no fundo de um hospital, conforme nós dissemos, de um pastor velho, canceroso, e trazendo uma mensagem tremenda para as pessoas. O cidadão falou que saiu daqui para Belo Horizonte para ver o famoso, achou que ia encontrar lá um jovem, né? Mas encontrou um velho todo comido por doença. E ele falou assim, ele contou, falou: eu vim aqui, saí lá de Patinga para vir a Belo Horizonte para ouvir essa pessoa, um velho, um resto, né, de pessoa, humanamente falando. Mas quando aquele homem abriu a boca, falando da vida, da história da vida dele, e com alegria tremenda, nada abalando, nada aquela doença, aquele câncer, não abateu ele em nada, aquele cidadão curvou e começou a chorar e voltou com alegria tremenda. Falou: Senhor, essa é a fé que eu preciso, é a fé, é o fruto da fé. Vem problema, vem desemprego, você permanece crente em Jesus. E é de suma importância esse zelo da fé salvadora. Quando Jesus disse aqui: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Salvo de quê, pastor? Condenado em quê, pastor? Salvo de muitas coisas, aqui na terra já somos salvos daquele que crê no Senhor Jesus. Salvo muitas vezes
de carregar um fardo pesado desse mundo, um jugo que fere. E aquele que crê no Senhor Jesus estará liberto, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem. Ele falou: vem ao Pai a não ser por mim. Essa fé libertadora, que liberta, salvadora. E se nós não tivermos o cuidado, vamos perdendo. Falamos a quinta-feira e queremos até repetir, eu creio que não era muito a gente repetir, mas um dia essa fé nasceu no seu coração, como uma semente, e essa fé, ela precisa de ser zelada por você, no zelo, porque senão ela morre. Muitos dizem que salvo, uma vez salvo, é salvo para sempre. E outros creem que não, que a pessoa perde a salvação. No mínimo, pode acontecer da pessoa esfriar na fé. E aí corre o perigo de entrar o pecado, a pessoa não crer mais. Ele não canta com aquela certeza que o Senhor está recebendo. Ele, como Deus, como Pai, um Pai de amor, ele recebe o seu louvor. É só mesmo com ato de fé, e isso nós precisamos de zelar. Quem crer e for batizado será salvo, porque o batismo já é uma consequência, um testemunho da nossa fé, primeiramente crendo, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi levado na cruz, sacrificado em meu favor, em seu favor, levando sobre si toda a condenação, minha e sua. Mas se você não tiver uma fé viva, se você não buscar um zelo, mesmo você que está na igreja cantando, tocando, pregando e vindo, se você não procurar zelar por isso, botar o seu joelho e falar com o Senhor, botar o seu joelho na terra, no chão, e clamar ao Senhor, é a oração. A palavra de Deus. Aí está escrito, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra, pela palavra do Senhor. A Bíblia, a leitura da palavra. Nós, crente, se nós não fizermos isto que Jesus disse também, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Nós precisamos de vigiar, nós precisamos de orar, porque senão cai, vai esfriando na fé, passa a não crer. Será que é isso mesmo, é verdade? Será que Jesus é suficiente para perdoar o meu pecado? Será que realmente Ele tem poder para cancelar essa dívida? E aí vai entrando dúvida, porque mensageiro externo, fora no mundo aí, é que não falta. Não é isso? Nós deparamos, os irmãos que trabalham na Usimina, na loja, onde estiver, na escola, que não falta mensageiro para roubar a fé que está plantada, ou danificar nessa semente, que nós podemos chamar de semente, a semente da fé, que ela foi plantada, não é para ficar estagnada, mas sim para crescer e dar fruto. Precisamos então de ter essa consciência dessa fé, a fé salvadora, a fé que realmente nos leva a ter livramento aqui na terra, escapar de muitas coisas. Salvação muitas vezes tem essa conotação de você escapar de doença, de enfermidade, de acidente, de uma morte prematura. É salvação, e o Evangelho nos proporciona isto. Você não vai ficar na porta de botecos, não vai ficar até pelas madrugadas tomando sereno, ingerindo drogas. Você está a escape pelo temor do Senhor que está dentro do seu coração. A palavra de Deus, o operar dessa palavra, ela traz fé junto com temor.
e é muita coisa, misericórdia, né? Você tem misericórdia até de você mesmo, você passa a amar a você mesmo, valorizar, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, e quanto mais saudável estiver, melhor para ser usado na lavoura do Senhor, como trabalhador na seara do Senhor. Então você passa a ter misericórdia de você, do outro, você terá interesse para o bem do outro. Tudo isso é a implicação de fé e de salvação. Você tem o gozo da salvação, você não quererá só para você, mas sim para o outro. Quando Jesus mandou aquela grande comissão dos 70, que está registrado em Lucas capítulo 10, 70 foram de 2 a 2, 2 lá para Timóteo, 2 para Caratinga, 2 para Valadares, 2, não é isso? É só mesmo trazendo para o nosso contexto, é claro que... Mas mandou de 2 a 2 várias partes da região, para pregar, para anunciar as boas novas. E eles voltaram muito alegres, satisfeitos, porque Deus havia operado grandes coisas, sinais, prodígios e maravilhas. Eles disseram: Senhor, em teu nome os demônios caíam, em teu nome nós fizemos e acontecemos, e voltaram alegres. Mas Jesus falou: olha, presta atenção, eu vos dei autoridade para isto. Olha, presta atenção, isso não é nada. Isso não é nada, isso é fichinha, isso é coisa tão simples e pequena, porque eu dei autoridade. Eles saíram numa fé tão grande, se nós for ler ali, eles não levaram muita coisa. Jesus falou: não leva a bolsa, não leva alforge, a casa que você entrar, se tiver ali a paz, receba a paz, não fica de casa em casa, permaneça ali. A cidade que não receber, sai também, e sacode até a poeira do pé. Eles foram cheios de fé. Isso aqui, a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E pela essa fé, Deus deu, o Senhor Jesus nos deu autoridade. Falou: eu dei autoridade para vocês. Mas no versículo 20, especialmente no Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus disse: mas não obstante, não alegreis só por isso que os demônios sujeitam a vocês. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Pode dar glória a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Pela fé, dê glória ao Senhor Jesus. É ato de fé. O mundo move, o mundo espiritual, ele move pela fé. E a sua fé que você tem, e nisso você canta, você vai com certeza, você ora com certeza, mesmo que você não vê. Nós não precisamos de andar por vista, mas numa certeza, porque voltando lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. E hoje é pregado um evangelho que tem que andar por vista, por ver. Mas é o contrário, é crer e você verá. Creia, olha, ide, o versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Eu creio, Senhor, eu creio no sacrifício do Senhor. Eu creio que o Senhor foi levado ali na cruz como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor, conforme está escrito, João registrou lá no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, esse Deus se fez carne, se fez homem, para sacrificar, para ser levado pelos incrédulos, pelos homens, e ser pregado na cruz ali, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a iniquidade. Mas é preciso que você busque e você zele, que você já tenha nessa fé salvadora a certeza do seu nome escrito no livro da vida.
pode faltar tudo, o emprego, a saúde, mas você tendo a certeza, conforme Jesus disse para aqueles 70, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que nós possamos realmente louvar o Senhor e glorificar o santo nome do Senhor. E às vezes nos leva até igual desse grito tão grande de aleluia ao Senhor. Mas não quer dizer que você precisa de estar, talvez, dependendo do seu temperamento e etc. Mas se você pode curvar a cabeça e pensar, e até chorar de alegria. Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor teve coragem de encarar esse mundo perverso, maligno. O Senhor sabia que ia passar na mão de pessoas perversas e teve a coragem. O Senhor não rejeitou a cruz por minha causa, para me dar salvação, para que o meu nome fosse escrito no livro da vida, me dar tão grande salvação, conforme os apóstolos levantaram, né, e disseram, quando Jesus falou dando a liberdade, Jesus ali em João capítulo 6, pregando para a multidão, e quando Jesus começou a falar as verdades que o homem não gosta de ouvir, começaram a sair um por um. E quando Jesus viu, só estava ali os apóstolos, e Jesus disse, vocês também não querem ir embora? Ontem nós ouvimos falar sobre a pregação, o pregador falou isso, não é problema para Jesus se eles fossem embora, porque Jesus só queria saber, testar a fé. E eles levantaram, diz que todos levantaram, e Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde? Só Jesus tem poder para cancelar o meu pecado e o seu pecado, e todavia é através da fé. Uma fé que faz você cantar, ou talvez pular, saltitear, né? Faz você dançar, ou faz você curvar e orar, e faz você chorar. Você tem chorado? Quanto tempo que você não derrama lágrima diante do Senhor? Às vezes derrama lágrima porque o menino perdeu a nota no colégio, na escola, ou qualquer coisa assim. Mas como você tem? Estava pensando nisso muitos anos. Tijuana, a irmã Osita deve lembrar do pastor Benjamin Maia. Estava em construção da primeira igreja, e a primeira igreja reunia no colégio Tiradentes, tinha uma varanda lá. E de manhã, o pastor Moacir também conhece muito, já em memória, né, já é falecido. E aquele homem gordão, talvez mais do que eu um pouquinho, com uma voz bem fininha, né, uma voz leve, sentado numa escola bíblica dominical. E ali ele começou a falar, só falar da vida dele, e falar dos grandes feitos que o Senhor fizera através da vida dele, o poder do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo. E aquela escola bíblica dominical, todos curvaram e entraram em pranto de choro. Choraram, e eu estava lá, e lágrima, e derretia lágrima, por causa do poder de Deus, da graça de Deus, num reconhecimento. Nós entramos naquela atmosfera de reconhecimento do grande amor do Senhor Jesus, do grande sacrifício, dos grandes feitos que Ele fez através da vida daquele homem, e poderia também nos usar como pode usar até hoje. E nós não houve nenhum glória a Deus, nem um aleluia, mas curvaram a cabeça e choraram de alegria. Creio que a alegria da salvação e vários motivos nos levaram a ligar no Senhor e chorar. Volta a pergunta: temos chorado na atualidade? Temos chorado, curvado em oração e chorado pela alegria da salvação, entendendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna, que Ele pagou o preço pelo seu pecado, pelos nossos pecados. Pela fé, nós entramos no Santo do Santo, pela fé no seu nome, o meu nome, pela fé está registrado no livro da vida. Nesse sentido, nessa fé, nessa certeza, pode levar a nós dar um glória a Deus, um aleluia, mas pode fazer também nós curvar e chorar e derramar lágrima,
aonde nós estivermos. É bom pensar nisso, a igreja tem feito isso. Né? Você, pessoalmente, tem parado quanto tempo? Ou você tem chorado na presença do Senhor? É um choro de alegria. Não é choro porque não está a conta no banco, né, da conta de água, de luz, não. Um choro de alegria, porque Ele pagou ali na cruz do Calvário o preço pelo seu pecado. Ele te salvou, Ele te resgatou para morar na cidade santa, na Jerusalém celestial, onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá necessidade da luz do sol, porque a glória do Senhor resplandecerá eternamente. Isso nos leva a ter uma gratidão, ter uma alegria tão grande, que pode nos levar ao choro, ao pranto. Mas é busca, é zelo. Por isso que nós precisamos de zelar. Voltando à quinta-feira, nós falamos sobre a semente, a fé chamada semente. E tem os bichinhos, a formiga, tem o grilo que corta a folha, corta o galho, corta a raiz. E nós temos também muitas coisas que pode podar, pode definhar essa semente que está no seu coração, se você não for esperto, se você não for zeloso, um zelo especial, valorizando o grande valor que o Senhor tem. Não é brincar, não podemos brincar. Cita-se que um homem que fazia coleção de joias, e ele comprava, onde que tinha uma joia, ele buscava para colecionar. Mas um dia ele ficou sabendo que no outro país, do outro lado, tinha uma pedra preciosíssima, de muito valor, e ele vendeu tudo que ele tinha, aquela para buscar. E ele, na volta que ele comprou, gastou tudo. E ele começou então, muito alegre, jogando aquela joia para lá e para cá, e brincando. Agora sim, agora eu tenho o que eu quis. Comprou com aquela pedrinha, plumba lá no fundo do... Ele estava no navio, né, voltando. Pimba lá no fundo, e agora? Salvação tem um valor precioso. Não podemos brincar, porque o inimigo não está de brincadeira. É isso, a missão dele, a função dele é matar, roubar a fé, destruir a fé, destruir tudo que é bom, tudo que é legal, tudo que é justo, tudo que é honesto, conforme Filipenses 4:8, não é isso tudo nós devemos pensar. Ele já pensa o contrário, ele pensa em te roubar. Mas se você vigiar, Jesus está contigo, você está na força do Senhor, você tem a graça, você tem tudo, você tem as armaduras de Deus, revestido da couraça da justiça. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala sobre isso, revestido das armaduras de Deus. E nesse zelo, nessa compreensão, nessa certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, querido, você não vai brincar, você vai ter então tudo que é bom ainda para você e para abençoar os demais. Por isso que esse versículo tão pequeno, mas de tão grande profundidade para quem crê, para quem analisa, porque diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O outro lado da moeda é a condenação terrível, a condenação da prisão perpétua, daquela prisão que jamais sairá, é o inferno, e a pessoa já começa a ser aprisionada aqui. Não é isso? Quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O homem anda aprisionado pelas obras da carne, aprisionado pelos desejos da carne, aprisionado pela lei do mundo, pelos conselheiros do mundo, e a carne vai crescendo e vai inchando, né? E ele acaba ficando dominado pelas obras da carne, passa a ser escravo do mundo, escravo da carne. Já começa a ser condenado. E aquele que larga o mundo por causa de Jesus Cristo, larga as coisas do mundo, ele já é salvo, não é isso? Já é salvo
das coisas terrenas, de muitas coisas, conforme eu já disse. Mas aquele que não crer será condenado, ou já está condenado. E a condenação é essa, é uma escravidão terrível, uma escravidão que não tem fim. O homem vai gemendo, vai chorando, vai gemendo, vai lamentando, vai murmurando, e nunca troca o fardo pesado pelo do Senhor Jesus, que é leve. Ele falou: vem a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve porque você tem em quem confiar. Aí eu sempre lembro do irmão Jessé, né? Irmão Jessé, eu pergunto: irmão Jessé, você está firme? Ah, você está forte? Escorado no forte, eu estou forte. E a fé nos faz nos fortalecer e crer de todo o nosso coração. Aí entra a paz, entra a alegria e entra a salvação. E nós estamos no escape de muita coisa. É claro que nem tudo é céu aqui na terra, mas já temos os privilégios que o Senhor já prometeu para nós. E as promessas também implicam fé. As bem-aventurança, a fé nos leva à obediência. A fé não pode ser conforme Tiago disse, a fé não pode ser morta. Tiago falando sobre as obras aqui na terra, ele falou: olha, se você crê mesmo, então mostra, porque eu mostrarei a minha fé através das obras. Não é uma fé morta só da boca para fora, é uma fé que nos leva a adorar o Senhor. É uma fé que nos leva a preservar a nossa vida para o Senhor. É entendendo que nós somos templo do Espírito Santo, somos feitos pela mão do Senhor. Temos dentro de nós algo de Deus. Quando o Senhor nos diz lá em Gênesis que o Senhor nos criou conforme a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança é a mesma coisa, esse vocabulário, essa palavra tem o mesmo significado. É que nós temos algo de Deus, nós temos sopro do Senhor dentro de nós. E se nós reconhecer isso, com certeza nós vamos zelar, nós vamos nos preservar o nosso corpo, nós não vamos ficar falando qualquer coisa, nós não vamos ficar comendo qualquer coisa, bebendo, ingerindo veneno para o nosso corpo, porque somos morada do Senhor, somos templo do Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, igreja, povo de Deus, todos que estão aqui são do Senhor. Volte para a fé, volte para o zelo da fé salvadora, da fé que traz a alegria da salvação, conforme Jesus disse para aqueles que tinham feito muita coisa, mas ele estava ainda pensando nas coisas muito periféricas, muito perto ali, e o Senhor disse para ir mais além: pensa, alegrai-vos porque o seu nome está escrito, o vosso nome está escrito no livro da vida. É o motivo maior, é a alegria por termos salvação. E se nós realmente nos ater isso, nos ligar nisso, que verdadeiramente o Senhor nos perdoou, cancelou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, e agora pela graça, pela misericórdia do Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida. Aí há paz, a segurança, a vontade de fazer mais, a vontade de que outros entrem também pela porta, que seja salvo, que também seja cadastrado, registrado no livro da vida e faça parte da cidade santa, da morada santa, e já começa a fazer parte da família do Senhor, que participa do corpo, seja membro do corpo de Cristo, ligado, produzindo frutos também. Essa é o resultado da fé ligado, esse é o resultado da fé, dessa semente que foi plantada um dia. Alguém te evangelizou, alguém falou alguma coisa, não sei como, mas você, talvez nem você sabe como que brotou esse negócio, foi jogado, né, a semente da palavra, mas germinou a fé realmente, e você chorou, e agora quem sabe você não está chorando mais, chorava de alegria, chorava com a presença do Senhor, chorava porque o Senhor está me chamando, o Senhor quer me usar, o Senhor quer que eu produza mais fruto, que o Senhor quer de mim algo. Eu reconheço, eu sei que eu posso ser um instrumento maior e melhor nas mãos do Senhor. Isso leva alegria, isso leva
o choro da alegria. Por isso vigiai, vigia e ora. Vigia, igreja, ora, participa da igreja, participa dos cultos, participa de tudo que você puder. É claro que nem tudo nós podemos, trabalho, estudo, mas tem uns por causa de desânimo, de preguiça, televisão, uma novela, um cansaço que o diabo já sabe. Eu vou fazer ele ou ela cansar bastante nesse serviço, que na hora que ela chegar em casa, ela vai só querer ver televisão. Ou ele ou ela, né? Vai deitar no sofá com o controle assim, e vai falar: traz água aqui para mim, marido, traz suco, eu estou morto, eu estou morta de cansado. O marido, mesma coisa. O diabo já conhece, ele fala o ponto fraco: é aqui que eu vou trabalhar, eu vou falar com aquele encarregado, eu vou fazer de modo que tudo que faz não dá certo, para chegar cansado com a mente cansada, e ele não vai naquele culto, ele não vai naquela oração, ele não vai fazer aquela visita, ele não vai. Ele já conhece o ponto fraco. Porque a palavra de Deus diz que Satanás, o demônio, não sabe do nosso pensamento. Mas não se iluda, ele é muito experiente. Ele é chamado da velha serpente, que tem muita experiência com a humanidade. Até a fisionomia da gente, com certeza, ele já sabe. Opa, né? O franzir da testa, como diz, caiu o semblante, caiu o beiço, né? Ele já sabe, opa, ali tem coisa, é nisso aqui que eu vou mexer. Mas se você olhar para Cristo e dizer: para trás de mim, Satanás, eu tenho o Senhor Deus, eu vou à igreja, eu vou ali, vou prostrar, e vou ter alguns minutos de oração, eu vou oferecer ao Senhor essa oração, eu vou pedir ao Senhor para mim, para os demais, para essa nação brasileira tão carente. Isso é então remédio para essa fé salvadora. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não teve, que você possa tê-la, amém? Essa fé que traz arrependimento. No dia de Pentecoste, capítulo 2 de Atos diz que eles ficaram então apavorados. Muitos diziam alguma coisa, falaram que estavam bêbados, alguma coisa, e começaram então a ficar apavorados com aquele movimento de línguas de várias nações, pregando, apregoando, anunciando o evangelho. Se o André era grego, alguém, né, de outro canto que não sabia nada, ia lá falar, anunciar Jesus Cristo na língua do André, o grego. E aí por diante, porque havia muitas línguas também naquela época, e assim outros, né, você pode ler ali, capítulo 1, capítulo 2 de Atos, e fala. Mas uma coisa eu quero dizer, que Pedro, eles perguntaram, Pedro falou: olha, isso que está acontecendo, isso foi a promessa lá em Joel. Nos últimos dias acontecerão que os jovens sonharão, os velhos terão visão. E foi falando, e vocês crucificaram o Senhor Jesus, vocês mataram o Messias, o Filho da promessa, o unigênito de Deus, vocês mataram, vocês condenaram, levaram ali na cruz. E eles envolvidos naquele, eu creio que naquele, talvez um sentimento profundo de erro, e perguntou então para os apóstolos: que faremos então? O que nós podemos fazer agora? Eu digo nas minhas palavras, para recuperar, para ter algo que nós realmente pecamos. Pedro então disse: arrependei-vos, porque para que seja cancelado vossos pecados. Está lá em Atos 2, 37 e 38. Arrependei-vos, e a fé, aleluia, se você estiver ligado em Jesus Cristo, por uma fé viva, haverá um profundo arrependimento. Haverá então também o chamado temor ao Senhor, temor de Deus, que é muito trabalhado em Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Temor a Deus. Se você tiver fé, se você zelar pela fé, você então estará ligado e será um homem cheio do temor ao Senhor, uma mulher que teme a Deus. O temor ao Senhor não é um medo, é um sentimento de respeito, de consideração por aquele que morreu a sua morte e entregou a vida para te dar vida eterna. Arrependei-vos para que seja cancelado os vossos pecados, assim diz na palavra do Senhor. Essa fé salvadora, essa fé que nós precisamos zelar com carinho, ela traz então o arrependimento. Havendo arrependimento, então é cancelado, porque diz assim: arrependei-vos para que seja cancelado os vossos pecados. Imagina os pecados, mas quando Pedro falou, vocês condenaram o Messias, vocês condenaram o Filho de Deus, vocês levaram a pena máxima, que é a pena de morte, a pena vergonhosa, que é a morte de cruz. E eles foram envolvidos, foram ouvindo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e certamente, aí eles começaram, certamente, e agora? Nós estamos perdidos, estamos condenados, nós fizemos isso, nós condenamos o Filho de Deus, levamos ali na cruz. Arrependei-vos, arrependei-vos. E se você zelar pela fé, aleluia, que um dia brotou no seu coração e está aí, compete a você zelar por ela, para ela crescer, criar raiz, e nada vem abalar a sua fé, conforme a casa edificada na rocha, que vem os vendavais, os rios, transbordaram e nada derrubou aquela casa, porque estava edificada na rocha. Aí sim, haverá então essa graça do arrependimento, do temor ao Senhor, que é tão importante. A maioria peca porque falta essa sensibilidade do temor ao Senhor, de respeito, de consideração ao Deus eterno, ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essa fé, ela gera amor, gera misericórdia, gera justiça, ser justo, ser capaz de realmente ser o sal da terra e ser luz no mundo. E às vezes nós estamos perdendo, por não ter zelo pela fé que um dia gerou dentro de nós. Perdemos também o sabor como sal, porque Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 13, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E se o sal for insípido, para nada presta, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Perde então o sabor, e é terrível, creio, ser pisado pelos homens. E quanto nós vemos homens talvez cheio de Deus, cheio de fé, cheio do poder, da graça, cheio de conhecimento de Deus, pregava, cantava, adorava ao Senhor, mas por não vigiar, por não ter essa percepção de vigilância, perderam, foram afastando do Senhor. E perderam, hoje estão julgados na lama, sendo pisados pelos homens, sendo maltratado, maltrapilho, por não se ligar, não entender que é através da fé que nós obtemos a salvação, crendo no sacrifício do Senhor. E nesse zelo vai gerando algo dentro de nós, e nós vamos cada vez mais capacitados, irresistível. Vem o pecado e o pecado não consegue entrar dentro de nós. A couraça da justiça está envolvida no nosso corpo, e vem os dardos inflamados do diabo e nada nos atinge. É preciso de crer, é preciso de zelo nessa fé. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem sabe a semente está plantada, mas você precisa ainda de dar esse passo à frente de ser batizado. Você crê realmente, mas você precisa de confessar.
palavra de Deus diz que naquele tempo de Jesus Cristo, muitos criam, acreditavam em Jesus, mas por medo das autoridades, não confessava. É preciso de confessar, é preciso de manifestar, é preciso de levantar a mão, é preciso de tomar atitude, e que nós chamamos de aceitar Jesus Cristo. O aceitar de verdade, o aceitar é aceitar o sacrifício dele, que o sacrifício de Jesus é suficiente para cancelar o seu pecado, mas há uma necessidade também de você manifestar diante dos homens, diante dos demônios, diante de Deus. É uma necessidade. Então, quando fizer o convite, você que está visitando, você que às vezes está desviado, você que está fora, quando fizer o apelo, não pense duas vezes, dê um passo. É o passo de fé, é um passo de vitória. Vem, recebe a oração e chega em casa e diga: eu sou crente agora eu sou crente. Primeiro da família, os primeiros a criticar você camarada, um zombador, um não sei o que, vai botando, porque conhece, né? Eu sou crente em Jesus. Chega lá no trabalho e diz: eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu entendi o sacrifício de Jesus, que Jesus morreu para me salvar, Ele pagou o preço, Ele veio buscar e salvar o perdido, e eu estava perdido, eu estava sem endereço, eu estava sem rumo, eu não sabia que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem a Deus, não chegará a Deus a não ser por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu aceitei, eu fui lá na frente, eu levantei a mão, e agora eu não abro mão desse privilégio de estar ligado na videira, de produzir os frutos, de ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu sou cidadão do céu, eu vou morar no céu. É pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia do Senhor. Mas agora sim, eu aceitei Jesus Cristo, o sacrifício. Confessa aqui, confessa lá, confessa onde você está, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque é triste quem tem vergonha. Jesus Cristo falou, naquele dia, eu terei vergonha daquele que envergonhar, que teve vergonha de mim diante dos homens. Aquele que teve vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do Pai. No dia do juízo, no dia do julgamento, vergonha. Jesus falou: eu terei vergonha dele. Já pensou Jesus ter vergonha? Vergonha, porque você teve vergonha do Evangelho. E Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder do Senhor. Então creia, você que é crente, já tem a semente. Você que ainda mesmo não ainda levantou a mão, ainda não tomou aquela decisão diante dos homens, diante de Deus e diante dos demônios, faça isso nessa noite. Você zela, você que é crente, zela, procura buscar o melhor para essa semente, essa árvore. Quem sabe já está uma árvore gigante, mas ela pode ficar muito maior e dar fruto, e dar sombra, e ser bênção, ser vaso de bênção. Nós somos chamados, nós somos eleitos, um povo escolhido, somos nação santa, para ser bênção, nós pedimos bênção, e o que fazer com as bênçãos, a não ser para abençoar? Que Deus em Cristo te abençoe e te fortalece, Deus te dê graça. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Creia, conforme aquele ladrão creu, ele arrependeu, ele entendeu e recebeu a palavra. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarda. Eu convido a igreja para colocar sobre os pés. Nós vamos fazer uma oração, e nessa oração, você que sentiu de Deus a tomar uma posição, mesmo você que ainda é crente, membro, vou fazer um apelo, 2, 3 apelos. Agora, tá? Antes de nós orar, que você pode vir enquanto estivermos orando, a igreja orando. Você que ainda nunca levantou a mão,
publicamente aceitando Jesus Cristo, eu convido que você levante a mão quando nós estiver orando, e nessa mão levantada você vem aqui para frente. E você que está desviado, saiu, foi membro de igreja, batizado e está afastado, eu convido que você venha também, pode vir junto. E você crente, que a semente foi plantada no seu coração, mas pelo motivo ou outro você não vigiou, a formiga está cortando o pecado, você vem. Nós vamos orar, não digo eu só, mas nós vamos orar, e nós vamos te abençoar, e o Senhor manifestará a graça e te fortalecerá para você dizer não para o mundo, não para o engano, não para o pecado. Amém? Levanta suas mãos, vamos clamar, e você vem aqui para frente. Pedir os irmãos aí, sentar, e pode sentar, nós estamos encerrando, vamos dar os avisos. Não esqueça de orar por essa família, Rodrigo, Jennifer e Beatriz, a criança, tá? Povo de oração, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, toca em mim para lembrar daquela necessidade, daquele casal, daquela família. Eles serão um instrumento, a mão do Senhor estarão junto com vocês aí, para abençoar também. Amém? Agradeça a Deus pela oportunidade que você teve, de estar ofertando a Deus o culto, né, a sua adoração ao Senhor, com alegria, na fé. Levanta sua mão direita, se você puder, estiver desocupada, estiver sarada, né? Tem muitos que ainda não conseguem mais levantar a mão. Se você não consegue levantar a direita, levanta a esquerda. Mas Deus está recebendo louvor. Numa atitude de gratidão, de louvor ao Senhor, levanta a mão. Se você quiser levantar as duas mãos, levanta também, é melhor ainda. Oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, graças damos ao Senhor. Aleluia! Aqui são homens e mulheres do Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Leva em paz, meu Senhor. Pai querido, conduz, dê uma boa noite de sono, um despertar amanhã na presença do Senhor, que essa semana seja uma semana marcante de sucesso, de vitória, de paz, de alegria, de fé, de oração, de vigília, meu Deus, que possa vigiar, orar, meu Deus, para que ele não caia em tentação. Esse casal, meu Senhor, que vieram à frente, meu Deus, possa ter experiência maravilhosa com o Senhor. Os demais que crêem no Senhor também da mesma forma, possa ter experiência maravilhosa com o Senhor. Querido Deus, querido Pai, nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor para todos. Tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus. Até